programa E-mail para Deus. É um prazer estar com vocês novamente, né? Toda quinta, 19 horas. Divulguem, gente. Esse programa está fazendo tanto bem, né? Não só para vocês, viu? Para a gente também, né? Muito bom estar aqui com vocês. Realmente, Érica, esse programa tem ajudado muitas pessoas, tem trazido bastante conforto. Esse acolhimento, essa possibilidade de ajudarmos diante das demandas que nos chegam, né? É muito bom estar aqui nessa conversa suave, às vezes não tão, digamos assim, serena, né? Às vezes tem temas que causam conflitos, embates internos, mas muito importante nos sentirmos amparados e presentes na vida de vocês, de cada um. O tema que a gente está trazendo hoje traz a dependência emocional nos relacionamentos, principalmente casamento, né? E eu resolvi trazer esse tema pelas mensagens que eu recebo disso e também pelo número de clientes que eu atendo com essa questão. Então, eu acho que é a realidade de todas nós, né? Todas as mulheres, principalmente, vivem essa dependência emocional. A gente pode estender para os homens também, mas, de uma forma geral, nas relações, isso prevalece no universo feminino. A mensagem de hoje, a carta, de um e-mail, né? Eu nunca contei isso daqui, eu acho, né? Que o e-mail para Deus surgiu, sabe como? Assistindo Cartas para Julieta, né? Do filme Cartas para Julieta, decidimos fazer o e-mail para Deus. Então, quem não assistiu Cartas para Julieta, vale a pena, é um filme muito lindo, né? E que também fala da relação das mulheres em relacionamentos. É bem interessante. Mas, assim, o e-mail de hoje é sobre uma pessoa que viveu durante 32 anos um relacionamento abusivo dentro de um casamento por causa da dependência emocional. Ela não se enxergava sem aquela pessoa, né? Fora desse casamento. Isso interferiu na vida não só dela, mas da família como todo, dos filhos, e não conseguia abrir mão, né, desse relacionamento abusivo, e isso é algo muito sério. Até que ponto nós somos autossuficientes para que a gente consiga entender o que é o outro e o que somos nós, né? Quando isso tudo se embola numa coisa só, a gente perde essas referências, né, do entendimento do que é essencial para a gente e até que ponto nós devemos ir. Diga, Ju. Érica, eu penso muito sobre... Uma vez eu escutei um amigo falando que essa relação de meninas muito novas terem filhos muito cedo, né? Sim. E isso de alguma forma, já criar um vínculo de dependência, de associar o afeto, o amor a uma dependência. Esses motivos, muitas vezes, eles são motivos sociais, motivos ancestrais, né? Não é só de você com a sua vida aqui, só isso. Não é só aquilo que você experimentou aqui, quais são as suas possibilidades aqui. Né? Muitas vezes isso está associado mesmo a heranças, né? De sociais e de reprodução disso, desse lugar de significado da mulher do lado de um homem, né? Ela precisa de um homem para dizer que ela existe. Então, isso é um vínculo emocional, mas também é um vínculo muito maior, né? E sustentar isso, muitas vezes, é muito difícil por causa da relação que se cria, né? Uma relação muito imatura, uma relação que ela parte mesmo da dependência. Você tem que ressignificar todo o entendimento que você tem de quem você é, né? O que você é nesse mundo? Quando você traz isso, Ju, a gente tem uma consciência individual, né? E tem uma consciência coletiva, né? Então, é sistêmico, é coletivo a situação da mulher em todos os aspectos, né? E essa consciência coletiva interfere em todas nós. Então, a gente recebe isso
e a gente vai trazer isso para a área da consciência ou não, e decidir sobre as nossas ações. Só que, às vezes, isso está tão inserido em nós, né? Está fazendo parte tanto do nosso dia a dia, de todas as mulheres que convivem conosco, que a gente não consegue nem pensar sobre isso. Né? Quando a gente vê, gente, eu passei tanto tempo assim, e você realmente fica ali vulnerável àquela consciência. Só quando acontece alguma coisa, como um programa como esse, que a gente está aqui, poxa, reflete, né? Presta atenção, quem é você? Então, assim, de que forma você está vivendo isso? O que é essencial para você? Vale a pena ou não? Porque você está com alguém, é uma relação de parceria, de cumplicidade, de amorosidade. Quando isso não é uma relação de igual, causa um desequilíbrio, um descontrole emocional muito grande. Então, e gente, igual, eu vou fazer uma observação, porque uma vez me disseram assim, quando é igual, tem que ser igual. Então, se isso aqui custa R$ 10, 5 é meu, 5 é do meu marido. Não é dessa ordem que eu estou dizendo, tá? A relação de igual é uma relação de equilíbrio, onde cada um tem consciência das suas potencialidades, do que tem a oferecer, e aí, percentualmente, cada um vai dando mais ou menos de acordo com o que pode, inclusive na parte financeira. Então, quando isso não acontece, está errado. Por que está errado, Érica? Olha a palavra que eu estou usando. Ah, não, pode ser. Não, não. Eu estou usando uma palavra real. Está errado. Por que está errado? Porque você está se sobrepondo sobre o outro, invadindo o espaço do outro. Né? E às vezes aquela pessoa tem tanto para dar e nem aparece. Mas pensando em pareados, então seriam pares em equilíbrio, né? Às vezes pode ter uma oscilação, tá em melhor entendimento, mais desenvolvimento em algum aspecto, né? Da área, pode ser financeira, social, mas o outro vem contribuindo com essa diferença um pouquinho a mais em relação ao outro, e aí tem uma relação em equilíbrio. Mas, quando o Jô falou da questão da ancestralidade, de repetição de ciclos, então, na repetição, a gente mantém exatamente igual, tudo igual, né? Culturalmente igual, e muito do que a gente vê relacionado à mulher em papéis, apenas como mãe, esposa, precisam me entender pouco. Preciso compreender as funções laborativas de uma mãe, de uma esposa que tem que deixar a casa em ordem, de ser uma boa dona de casa, de ser uma boa parideira, né? Então, o contexto fica muito restrito e submisso, né? A gente vai num relacionamento mais em submissão. E ao homem compete ser provedor, né? Estar no sustento, vencer os desafios diante de um mercado de trabalho, se for existente, se não, procurar apenas o sustento básico, que às vezes eles também não alcançam. E nessa frustração de não ser um provedor de maneira simples ou fácil, isso gera uma desilusão e alguns quesitos que dentro de uma relação se torna negativo por não conseguir suprir e vai afogar essas mágoas, esse contexto de desequilíbrio, de que forma? Né? Aí a gente vem para esse relato aí de violência de qualquer nível, né? Não é apenas a física, mas de violências. Mas até que ponto você colocou aí da questão de não ser autossuficiente? Até que ponto eu posso ser autossuficiente, né? É um contexto, né, uma contradição, mas é uma busca, na verdade, de um entendimento de mim enquanto pessoa, como estou, Isso. como eu vou, né, de me perceber. Lógico, a ancestralidade é importante, até porque senão não estaria aqui. Eles sobreviveram a desafios inimagináveis, mas eles sobreviveram e hoje eu estou aqui para continuar esse desenvolvimento,
né? Nós hoje temos tecnologias que nem se sonhavam. E se voltássemos no tempo e disséssemos o que hoje é concebido, tá louca, né? Tá alucinando. Então, assim, e essa viagem interna, o quanto conseguimos desenvolver? Porque traz uma importância enorme no conhecimento de mim e com o outro, para o outro. E aí a gente, quando está nessa busca, né, é uma busca solitária, mas que vai fazer sentido quando eu estou num coletivo, seja no núcleo familiar ou em qualquer outro. Mas eu estar bem Mas, comigo, não? mas Sara, quando você coloca essa busca interior, é justamente o que eu falo da autossuficiência. Porque quando você tem consciência do que você é, porque repare, eu sou Érica, mulher, eu sou Érica profissional, eu sou Érica mãe, eu sou Érica filha, eu sou Érica mulher. Olha quanta coisa eu sou aqui. Então, se o meu relacionamento não está bom, eu vou sentir? Vou. Mas se ele sai, a minha vida acaba? Não. Porque o resto todo continua. Então, quando a gente tem essa noção, né, de quem você é, do que você possui, você tem uma autossuficiência, você sabe quais são os seus limites. Então, até que ponto eu vou deixar esse relacionamento interferir no todos os outros pilares da minha vida? Entende? Até que ponto isso vale a pena? Né? É importante esse entendimento porque as mulheres elas ficam submissas a relacionamentos, não é a homens, ok? É a relacionamentos. Elas ficam submissas a relacionamentos por carência, por não terem consciência de quem são e do poder que têm. Né? Eu vou aqui agora até indicar uma série na Netflix que chama Tenda Vermelha. Se eu não me engano, são 2 episódios dois episódios, 2 filmes, eu acho que dividiram em 2, que fala sobre o poder feminino desde o começo dos tempos, né? Que nas tribos, não eram cidades, né? Eram tribos, tinha uma tenda, que era uma tenda vermelha, onde as mulheres se reuniam, né? E as mulheres ali, elas tinham os seus cultos, quando elas menstruavam, elas estavam ali dentro, quando elas pariam, elas estavam ali dentro. Então, é um filme que mostra o poder da mulher e como o homem queria manter esse poderio, como ele se relacionou com isso. E é importante nós mulheres entendermos que nós temos uma energia regente. A nossa energia feminina é uma energia regente. Se na minha casa eu não estou bem, a casa não está bem. E qualquer mulher, basta observar, se ela não está bem, a casa não está bem. Se ela está bem, a casa está bem. Né? Raras são as exceções de que é o homem quem faz isso. São raras. A energia feminina ela é regente, ela é predominante. E Para o bem ou para o até mal. você sabe, Érica, que é exatamente a desvalorização, né, e o anulamento desse universo feminino que nutre e mantém as coisas vivas, é que acontece que aconteceu para que hoje a gente se sentisse tão frágil diante deles, né? Porque Isso. esse aconchego feminino, essa força feminina da tenda, né, que era ali alimentado, nutrido dentro dessa tenda, com todas essas mulheres juntas naquilo que é do feminino, que é a menstruação, que é o parir, isso, na medida que os homens, a sociedade regida por homens, né, começa a desvalorizar esse nosso universo. Então, a gente começa a se sentir muito sozinha. Nesse mundo moderno, o papel da mulher acaba sendo muito muito individual para um ser que é coletivo, para um ser que é inclusivo, que já nasce com uma disposição para estar junto com outros, cuidando de outros, né? Então a gente acaba arrumando para uma vida muito individualista. E isso faz com que a gente fique mais frágil, porque essa coisa do feminino não nos nutre,
isso que você traz, observe o seguinte: tem um lado que cabe a nós mulheres e tem um outro lado que parte de uma consciência masculina, tá? Mas a parte que nos cabe é de ganhar essa consciência, né, e ter uma nova proposta de vida. Isso não quer dizer que você precise levar uma vida de guerras, de brigas, de atritos. Não é dessa ordem que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é você mudar a sua postura diante da vida. Muitas mulheres, para ter poder, em vez dela assumir o potencial que tinha, a força que tinha, ela assume uma postura masculina. Por quê? Porque a referência de poder era masculina. Então, ela não assume, ela abre mão do eu feminino e vai ter uma postura masculina. Isso vai dar certo? Claro que não vai. A carência dela vai continuar da mesma ordem, né? E ela não vai conseguir exercer o papel que o homem exerce, porque é de homem. O papel de mulher é de papel de mulher. São energias diferentes. Não tem como você fazer isso. Você pode, sim, desempenhar qualquer atividade que um homem desempenha, como ele pode desempenhar, a não ser parir, as mesmas atividades que uma mulher. Mas o que é da ordem feminino vai ser melhor desenvolvido por uma mulher, no geral, sim. E vice-versa. Então, a gente precisa entender que não é assumir um papel masculino, é assumir o seu papel feminino. É quem é você. E dentro de um casamento, Ju, mesmo que esse casamento seja um casamento onde o homem é o provedor, que tem uma estrutura familiar mais conservadora, não é essa a questão. Você pode ter uma família estruturada dessa forma e maravilhosa, que funcione super bem. Mas porque o homem e a mulher estão numa igualdade de respeito, entende? De identificação de valores. O problema é quando o homem exerce a função opressora sobre a mulher e não, às vezes, ele exerce, mas ela deixa, tá, gente? Não vamos botar o homem como vilão aqui, não, né? Então, assim, são os dois juntos criam essa estrutura. E isso causa problemas muito sérios. E aí eu vou pedir para a Sara falar sobre uma questão que eu vi um dia ela falar, que são de mulheres que são provedoras e fazem de conta de que não são provedoras porque o homem precisa exercer o seu papel de poder. No dia que Sara falou sobre isso, foi em outro programa, eu fiquei pensando, eu digo, mas é mesmo. Mas isso acontece. Digamos assim, não machucá-los, dá uma condição de continuarem nessa caminhada da busca de ser esse provedor da casa, mas, no entanto, quando você fala, a regente é a mulher de uma casa, que organiza, que planeja, né? Que administra essa casa. E mesmo em situação em que esteja com um ganho financeiro superior, entrega ao homem essa condição de estar no comando para a questão de ego mesmo, né, da questão de gênero. Mas você sabe o que é que eu estava pensando aqui? Não sei se foi Jô, como é que eu posso nutrir o meu lado feminino? De que forma eu posso nutrir esse lado feminino? Entender as facetas da minha personalidade quanto gênero feminino, de me perceber mulher, né? Inicialmente, eu acho que é uma prioridade, eu me perceber mulher, para depois eu estar diante de qualquer papel que eu exerça no coletivo, de filha, de irmã, mas eu me perceber mulher, me perceber amadurecendo, me perceber crescendo, porque quando meninas, eu quero crescer logo, mas quando vai chegar a menarca, a primeira menstruação, a possibilidade, já, mas eu só tenho tantos anos, é muito cedo, eu não quero lidar com isso. E aí vem todas as alterações hormonais, eu me torno menina, moça, mulher. Como eu fazer essa nutrição?
de forma natural, né? De que forma eu passo cada período desse da vida, que tem a sua criticidade, em cada momento tão particular. Porque aí, quando a Érica faz assim, somos gêneros diferentes que trazem as suas qualidades, e numa relação vai trazer um equilíbrio, um complementar. Mas como eu me perceber integral para poder me relacionar bem? Sabe, Jô? Você estava falando aí, eu lembrei de uma coisa interessante. Ser essa mulher, né? Ser mulher antes de qualquer coisa, porque antes de qualquer coisa a gente nasce simplesmente mulher, né? Depois a gente vai se Sim, tornando filha, mãe. E na psicanálise lacaniana, Lacan coloca a mulher como um significante negativo, no sentido de que não existe um significante mulher. Então, quer dizer, é a ausência. Como é que eu posso dizer assim? Pela dificuldade de tentar compreender esse universo feminino, o homem vai e coloca para a gente um significante que não existe. Tipo, eu não compreendo vocês então vocês não existem, né? Isso é interessante, assim, em termos racionais, é muito engenhoso chega a ser matemático. Mas, por outro lado, eu vejo isso se refletindo na cultura mesmo, como, por exemplo, nos países árabes, onde as mulheres são vestidas de preto. Então, quer dizer, é um significante que não existe, que não pode existir nem na realidade, né? Aí cobre de preto a mulher para que a mulher realmente não exista na sociedade. Talvez o único lugar que lhe cabe é nesse lugar de dependência. Então, nós mulheres já somos mais emocionais, né? O nosso lado emocional, a água é mais comum para a gente, para a nossa forma de ser e de pensar. Quando chega um homem que é o nosso provedor, um homem que é aquele que me dá tudo, inclusive o significado de existir, a possibilidade de existir, é claro que você vai criar um vínculo emocional. E isso está em todas nós, esse pensamento, né? Esse lugar. A gente olha para ele, a gente toma através de tudo aquilo que nos leva ao autoconhecimento, a gente vai percebendo isso. Mas isso está em todas nós, né? Por toda a cultura e por tudo, pela nossa própria natureza. Porque, como a Érica estava falando, é muito bom entender essas naturezas. Porque quando você entende essas naturezas, você cria menos dependência. isso que vocês estão dizendo, gente, é só ter equilíbrio. Quando você tem uma formação de família onde a mulher está mais no lar e o homem está mais na rua, não é à toa. Então, assim, por quê? Porque a mulher é quem gera, é quem pode ter ali os elementos propícios para cuidar da criança, né, que está sendo ali, desse novo ser que está chegando. Então, e o homem, que é o parceiro, é quem pode prover o que é necessário enquanto ela cuida para isso. Essa formação é uma formação linda. Não tem problema nenhum nessa formação, desde que tenha respeito e equilíbrio. Não haja uma desvalorização que está diretamente ligada a dinheiro. Quando a gente fala dinheiro, é polêmico, a gente pode até fazer um programa sobre isso. Mas, assim, isso está ligado a dinheiro que está ligado a poder, né? Então, assim, essa não é. E você pega países em que a mulher passa muito tempo sem trabalhar, cuidando dos filhos, para que eles possam formar a família, né? E o homem trabalha para poder trazer o sustento para casa, e eles vivem muito bem em equilíbrio. Então, assim, essa realidade também que a gente está passando um pouco mais é uma realidade da gente aqui no Brasil. Mas tem outras culturas que não é assim, tá? Então, a gente precisa entender só que haja respeito e equilíbrio e valorização do que cada um faz. Isso é que é importante, entendeu, Ju? Não é ser certo ou errado um formato de relacionamento, mas eu falo do cuidado com o outro, é do respeito, é do carinho, né? É da pessoa viver anos como eram antes, né? Viviam anos com os maridos em opressão,
mas porque se separasse, ia ser discriminada socialmente, né? Nossos avós viveram isso. Então, é importante que a gente entenda que precisa ter esse equilíbrio. E eu também aqui não estou fazendo apologia à separação, não, tá, gente? Eu sou taxada como sendo defensora de família, porque eu venho de pais separados e dentro dos atendimentos que eu faço, eu diria assim que o elemento principal de desordem da gente, de todos nós, vem da família. E quando você tem uma família dispersa ou desfeita, é algo muito sério, né? Isso não quer dizer que se não for uma família harmoniosa, respeitosa, que tenha que se manter junto. Então, cada caso é um caso. Mas, assim, quando a ordem é de entender o objetivo do outro e trabalhar junto com ele para que aquilo ali aconteça, é perfeito. Eu vou trazer uma questão agora para a gente aqui, que é o seguinte: quando você tem dentro de um relacionamento um homem que tem determinadas habilidades e uma mulher que tem outras habilidades, a somatória disso é que faz um casamento ser rico, próspero e abundante. O que é que a maioria, e Jo é psicóloga, Sara atende lá como enfermeira, sabe do que eu estou dizendo. O que é que normalmente acontece? Um quer transformar o outro. Em vez de aproveitar o que o outro tem, a diversidade, né? Porque a beleza do grupo ou do par é a diversidade. Em vez de fazer isso, quer transformar o outro em alguém igual a ele. Isso vai funcionar, minha gente? Não vai. Você tem que aproveitar a habilidade de cada um, somar isso, né? Criar um belíssimo projeto de família e que isso dê certo. E não você perder tempo para transformar uma pessoa em alguém que ela não é. Você vai tornar essa pessoa infeliz e você ainda vai ficar frustrado, porque não vai funcionar. Não vai. E eu vou dar um exemplo aqui de Haroldo. Eu estou tentando trazer. Haroldo é um coach que deu um curso para a gente e a gente está tentando trazer ele para o programa Despertar. Haroldo deu um exemplo muito claro. Ele trabalha muito, mas o dinheiro que ele ganha, quem administra é a mulher dele, não é ele. Por quê? Porque é ela quem tem a habilidade de administrar. Entende? Então, a gente entender que cada um tem uma habilidade e que se ela chegasse e dissesse, não, quem tem que administrar é você, ele ia perder tanto tempo fazendo isso, em vez de estar ganhando mais dinheiro. Por quê? Porque o que ela faz em meia hora, ele passa um turno para fazer. Entende? E isso é para qualquer um. Quando se fala, né, as potencialidades de cada um, dentro de áreas, às vezes divergentes, né, mas no contexto de casal, permite uma expansão, né, uma área em expansão. Então, não o transformar-se não para o encaixe, para estar de acordo com os meus interesses, o que eu idealizo ou idealizei. Não, o transformar-se é para o crescimento quanto casal, de melhoria, né, de trazer sua melhor versão para o relacionamento, de trazer mais qualidades e modificar algumas impressões que eu tenho da vida, da rotina, como deveria ser, porque eu trago modelos aí, então seriam 2 modelos trazidos, né, de herança, no mínimo, né, 2 modelos trazidos por cada um, e a gente construir, né, quanto homem e mulher, ou de acordo com as relações, né, mulher com mulher, homem com homem, nós temos várias possibilidades de relacionamento, mas em que os parceiros se permitam trazer a minha bagagem, expressar e vermos juntos o que cabe dentro do que eu penso para o mundo, para a prole, né? O que eu quero perpetuar para os meus descendentes? O que eu quero deixar como legado, como um exemplo? O que podemos construir juntos? E não é anulação, né? Exatamente isso. Mas para eu ir para esse contexto, eu preciso saber
como eu estou, né? O quanto eu estou sã diante do que eu me percebo, do quanto eu me acolho, sabe? Eu acho que isso vem do aspecto de nutrição. O autoconhecimento é essencial, né? Amorosamente eu me entender diante das minhas fragilidades, perdas, ilusões, os óculos, né, Érica, É. de como eu estou enxergando e me colocar à disposição para crescer junto com quem vai dividir a vida comigo, num relacionamento que, a princípio, pensamos sempre que seja eterno, enquanto dure o dure, que seja só o desencarne, mas o quanto estamos dispostos a fazer essa jornada unidos em crescimento. Isso é maravilhoso quando pensamos dessa forma. E que é possível, nós vemos casais realizando isso. Mas o que é necessário entrar para essa transformação, hein, Jô? Essa contribuição, né? Você entender a sua vida de casado como uma contribuição com a vida do outro. Aliás, não só de casado. Se a gente entende que a nossa vida é uma contribuição que a gente dá ao mundo e às pessoas que estão no nosso entorno, você vai pensar em ser contribuição na vida de todo mundo. Mas os casais, normalmente, né, digamos que, falando em termos de teorias psicológicas, os casais acabam se formando muito nos seus sintomas, né? Naquilo realmente que falta em um e encaixa com o Isso. outro. Não é no sentido de uma expansão. A gente não se une para expandir. Aqueles casais que naturalmente, conscientemente ou não fazem isso, são casais que, né, se estão É, muito vivos e, enfim, é muito bonito de até de ver. Mas normalmente não é assim, né? A gente entra, e aí, de novo, entra a questão da dependência emocional. É alguém que vai me é, suprir alguma coisa que eu acho que eu não tenho. E aí é me suprir de significados, me suprir de sentimentos, me suprir de matéria, né? Comida, casa, tudo. E aí a gente fica dependente daquele que é o nosso encaixe, né? Eu não me sinto contribuição, eu me sinto dependente, precisando do outro. E isso é muito comum também. É mais uma coisa que, como você disse, Sara, é olhar para si, é se autoacolher, é se autoconhecer, que você vai percebendo como que você pode contribuir, né? E naquilo que você pode sim precisar da contribuição do outro, porque a gente não é infalível em tudo, a gente não é, num sentido outro, que a não da Érica, de autossuficiência, né? Eu não me é, basto, né? Não é isso. exatamente. E nesse É, movimento, Jô, que você coloca, eu não vou em busca de um encaixe apenas. Eu já vou me modificando no meu entendimento que é necessário eu modificar, e eu não entrego ao outro, a minha felicidade vem de você. Não, eu venho mais inteira para uma relação, sabendo que pelos percalços da vida e dessa jornada em conjunto, eu vou ter necessidades que podem ser supridas pela outra pessoa, mas que depende muito do meu entendimento quanto à realização pessoal, né, de não transferência desse processo. mas, Sara, olha, vocês trouxeram aí, eu já botei aqui 3 coisas que eu achei importante. A primeira que vocês trazem, eu me lembrei de um sermão de um padre que, apesar de eu ser espírita, toda vez que tem uma missa, um culto, alguma coisa que eu sinto que a energia é boa, eu estou presente, né? E aí, esse padre foi num dia das mães, numa missa de Dia das Mães. Eu estava passando e acabei entrando na igreja e ouvi o padre. E para mim essa frase ficou gravada. Vocês, mulheres, acham que vocês são importantes aonde vocês são dispensáveis. Isso é muito profundo, gente. É muito profundo. Muito. O tempo em que você está ali lavando uma roupa ou correndo para fazer uma comida e você poderia deixar aquilo lá e sentar num sofá e assistir um filme com seu filho e brincar de alguma coisa, é onde você é mais importante. Então, refletir sobre isso.
né? Aonde que você é realmente importante, né? A outra coisa é o limite, né? Até onde eu posso ir. Então, até aqui, ok, dá para mim, a partir daqui não dá. Por quê? Porque eu me conheço. E isso você só consegue com o autoconhecimento mesmo, né? Porque você consegue dar o limite. Eu tenho muitas mulheres que, para que elas se sintam importantes, ela precisa dar conta de não só 2 jornadas, 3, 4 jornadas, para que ela se sinta importante e pertencente. E isso não vem do homem, não, tá? Isso vem da mulher. Então, assim, é importante que esse movimento aconteça por nós e através de nós, né? Nós mulheres. Então, isso é importante a gente ter na consciência, porque muitas mulheres ficam esperando que o homem veja sinal de fumaça. O homem não vê sinal de fumaça, gente. Não vê. Você vai ficar morrendo ali e ele não vai ver que você está triste, que você precisa disso, que você precisa daquilo. Ah, ele não tem consideração por mim, ele não valoriza o meu trabalho. Mas se nem você valoriza, como é que ele vai valorizar? Que o padre falou, é isso mesmo. Você fica querendo, às vezes, ter importância ou ser valorizada num lugar onde o outro não percebe. Isso não faz parte do olhar dele, sabe? Assim, vem coisas diferentes, os universos masculino e feminino vê o mundo diferente, né? E ainda tem a individualidade. Então, muitas vezes a gente fica de um lugar achando que a gente é muito importante, que a gente não está sendo valorizada, numa função que não é ruim falar isso que não é vista, mas eu não quero dizer isso, não. Eu quero dizer assim, que é alguma coisa que para o outro não realça. Porque a gente vê, assim como a gente espera que eles façam coisas aonde a gente enxerga, e também não vem. Quantas mulheres trazem a relação que tiveram com os pais, a carência que tiveram com o pai para o casamento e quer que o marido seja o pai? Inúmeros. E quantos maridos querem exercer a educação que eles deveriam exercer com os filhos, com a mulher? Inúmeros. Querem educar a mulher, como se ele fosse o pai. E aí, se a gente for ver, você tem questões históricas enormes. Observe, no casamento, quando você entra na cerimônia católica, cristã, né, católica, que é a mais tradicional de casamento, não sei nem se é a mais tradicional, mas talvez não seja a mais realizada hoje em dia. Não sei como é que é isso hoje. Mas a cerimônia católica de casamento, né? O homem, ele vai com a mãe para o altar e a mãe entrega ele a Deus. Entrega ele ali no altar, a espiritualidade. O pai vem e entrega a mulher ao marido, ao homem. E a gente não tem noção da dimensão de uma coisa dessa. Então, assim, eu, como pai, cuidei dela, está aqui perfeita, agora é seu. Né? E isso é muito sério. Isso faz parte da consciência coletiva que a gente falou no começo do programa. E daí que vem a falta de respeito que você comentou. Por que eu não respeito? Porque eu não entendo uma outra pessoa, como alguém, um indivíduo. Eu entendo como uma propriedade minha, como alguma coisa que foi dada a mim, me pertence, né? Eu não costumo ter uma relação equinânime com algo que eu acho que me pertence. Vamos colocar televisão, carro, não é verdade? A relação, ela se dá com outro ser humano. E nesse lugar, a mulher deixa de ser outra pessoa mesmo, passa a ser uma propriedade, uma coisa. E aí é que há a falta de respeito. Dos dois lados, inclusive, porque não é só nós estamos nesse lugar e muitas vezes permanecemos nele por vontade própria, não é por ignorância. Né? Tem muitas Sim. mulheres que são ignorantes da sua condição, mas acham que esse é um lugar mais confortável. Às vezes tem gente que vai falar até que é mais feliz. E sendo coisificada, eu tenho voz, tem como ter a questão do respeito, a igualdade que a Érica falou? Não tem. Quem eu sou? O que eu sou?
E a depender da autoridade que esse pai teve comigo e me entrega, como é que fica a transferência dessa autoridade? O que é aceitável? O que eu tolerei em família antes para passar a tolerar nessa nova família, né? Em que eu já estou abaixo. A família é a nossa principal célula de desenvolvimento quando nós encarnamos, né? A nossa família é o nosso grande laboratório. Então, ali, naquele centro, você tem tudo o que é necessário para você aprender e desenvolver o que você veio fazer aqui. Então, é uma importância muito grande um processo desse. E aí eu quero trazer duas coisas para a Sara e Jô pensarem aqui e a gente desenrolar, né, esse assunto, que é o seguinte: com a independência feminina, algumas mulheres, passaram a dar a prioridade aos filhos e não ao homem, né, que está ao seu lado na formação de família, ou a mulher, porque hoje nós temos outros formatos, né, de família também. A gente está falando aqui no sentido homem e mulher, mas isso se estende para outras formações, né, que nós temos hoje. Mas começa a se dar prioridade aos filhos e, em segundo plano, o parceiro. E isso traz consequências sérias dentro da família, porque você interfere na hierarquia. Natural que a gente traz uma hierarquia sistêmica, né? Então, o filho, muitas vezes, ocupa o lugar do pai. Por quê? Porque a mulher coloca ele no lugar do pai. E aí você tira a autoridade, tira as referências, né? E causam outros problemas. Então, a primeira coisa é essa, eu quero que Jô e Sara aí pensem sobre isso. Segunda coisa, a gente tem um amor, que é o amor pelo filho, que a gente só conhece essa forma de amor se a gente é mãe ou pai, né? É um amor que você só acessa ele se você tiver. Ele é diferente de tudo, né? Sara sabe aqui, Jô não tem filho, mas Sara sabe do que eu estou falando. É um amor que você só conhece se você for pai ou mãe, ok? E esse amor é um amor que você dá seu coração por aquela pessoa. Então, eu morro pelo meu filho, ok? Beleza. Então, é um amor cheio de propriedades, de características muito próprias. Aí, algumas mulheres, no sentido da dependência, pegam este amor, que é para filho, e coloca para o marido. Tem até uma brincadeira que eu vi no Instagram que diz assim, que pelo filho você dá um coração, pelo marido você pode dar um rim, porque você tem dois. Então, é mais ou menos isso, né? Eu não morro por você, mas por você eu morro, tá? Isso é muito teórico, tá, gente? É uma brincadeira. Mas é só no sentido da gente entender a dimensão da dependência, né? Então, assim, eu sem o meu parceiro eu vou morrer. Eu sem o meu parceiro eu não vivo, né? De que ordem é isso, né? Da onde é que vem isso? Vem de uma profundeza aí muito maior, como diz Jô, né? Não está ligado só a esse relacionamento, mas está ligado a coisas muito mais atrás. E aí eu queria que Jô e Sara falassem um pouquinho sobre isso que eu trouxe agora. Na hora que eu priorizo as minhas filhas, né, coloco num degrau acima e, consequentemente, o meu esposo fica abaixo. E outra coisa, já pensei, e eu fico em que degrau? Porque eu não estou nem no primeiro, nem no segundo. Eu vou para Exatamente. Eu fui, ó, não sei nem se eu me É. botei no degrau. Mas é interessante ter o equilíbrio em relação a isso. Há momentos, lógico, que a prioridade é a criança, né? Aquele momento inicial da primeira infância, da dependência toda, o problema é quando a gente continua levando essa dependência, que já
já cresceram, já saem, já vai para alguma festinha na escola, um acampamento, qualquer situação, já está na faculdade, né? Já dirige, já trabalha e continua colocando a prioridade para os filhos, porque eu já me anulei. Então, não está bem. E outra, aí vem o ninho vai ficar vazio, né? Porque você vai criar seus filhos para caminharem, voarem, saírem, para construírem os próprios lares. E eu já me desconectei completamente do meu esposo. O que é que a gente planeja? Sobre o que a gente conversa? Se eu coloco a prioridade das minhas filhas como primeiro plano, eu resolvo tudo, eu administro tudo, eu faço todas as escolhas pertinentes à educação, a tudo, ao ouvir, ao vínculo mais estreito com eles. E eu estou me tirando desse relacionamento com o meu parceiro, a minha parceira. Eu estou me anulando, enquanto é a metade que compõe essa hierarquia dentro da casa, né, do sistema. É de se pensar bastante, né, essa questão. Mas eu volto sempre, qual o meu degrau, aonde eu estou me vendo, por que que eu quero Exatamente. ser essa mãe super poderosa aí, de resolução, de controle de algo que não deve ser controlado por Por mim. que que você tem que se anular o tempo inteiro? Por que que o seu querer não pode prevalecer? Mas muitas vezes, esse desejo nunca lhe foi dado. Esse lugar de alguém que deseja alguma coisa nunca lhe foi dado, né? Porque eu acho assim que tem várias possibilidades para, vamos colocar, a mulher cair nesse amor maior pelo filho do que pelo marido. Existem insatisfações, outras às vezes existe isso, quer dizer, enquanto filha, nunca foi dada a essa mulher um lugar, né? Era sempre alguma coisa que estava a serviço do outro. Eu tive algumas pacientes assim, sabe? Que aquela pessoa ali, ela vivia a serviço do outro. Então, ela não tinha vontade, ela não tinha escolha. E aí, quando elas se veem infelizes, porque chega uma hora que realmente a dor grita dentro da gente, né? O sofrimento grita dentro da gente, a gente vai fazer alguma coisa, e elas procuram ajuda, é isso, quer dizer, eu nunca tive lugar nenhum, eu nunca existi mesmo, eu sempre fui alguma coisa que servia ao outro, então por que eu nunca vou reivindicar o meu lugar? E eu não estou saindo daqui porque eu estou reivindicando o meu lugar, eu só estou gritando que eu estou infeliz aonde eu estou, porque muitas vezes eu não consigo pensar em outro lugar, sabe? Eu acabo ficando, permanecendo aqui. Agora é diferente, porque agora você sabe, agora você deixa de sofrer muitas vezes, porque você entende que você está repetindo, já que foi esse o lugar que te deram. Então, você acaba se mantendo nesse lugar também. Então, existe uma consciência diferente. Mas poucas dessas mulheres, elas realmente deixam a casa. O entendimento disso pode muitas vezes ter esse viés espiritual, daquilo que é a minha contribuição. Sim. Né? Eu saio desse lugar de alguém que nunca teve vontade nenhuma e entendo que durante toda a minha vida eu posso sim não ter nenhum destaque, mas eu contribuir para a vida de todas essas pessoas. Porque essas pessoas, ainda que me usem como objeto, mas existe afeto, porque somos seres humanos e a gente se relaciona, existe afetividade. Existe amor, às vezes um maus tratos. Sim, somos bem cruéis, mas existe também um amor. E não ter sempre esse entendimento, que também é milenar e é ancestral, de que só existe valor quando você tem, quando é alguma coisa que é valorizado materialmente. Isso. Porque o amor é a solução de tudo, é a verdade, enfim, por mais piegas que isso pareça, mas é o amor mesmo que tudo cura, tudo resolve, tudo harmoniza. Então, se não tem amor, aí tem a valorização de alguma matéria. E aí, quer dizer, o fato de você servir ao outro não é valor, não tem valor.
Como se você precisasse gerar, o valor tivesse em algo ligado ao físico, né? Ou ao dinheiro, propriamente dito, e não é dessa ordem que a gente está falando. Por isso que é a mensagem que o padre coloca: vocês se acham importantes aonde vocês são dispensáveis, né? Apesar de que, quando ele coloca isso, eu percebo que ele fala que a mulher, ela se dedica muito a coisas do dia a dia, ao invés de se dedicar a estar mais presente com os filhos na formação, no sentido do passeio, de ter momentos de felicidade, estar ali, né, nos afazeres só da casa. É importante, gente, que as mulheres entendam que elas existem, que elas têm querer, que tanto faz, não tanto faz, entende? Porque o que eu mais escuto das mulheres, tanto faz. Não, o que você gosta, eu também gosto. Não, não é assim. Você gosta de determinada coisa, você quer ir para determinado lugar, né? Então, é você se colocar. E a gente tem a falsa impressão de que se a gente for fazer isso, a gente vai gerar briga, confusão. Então, a gente abre mão antes de fazer. Por quê? Porque a gente não quer gerar esse atrito, não quer gerar essa confusão, e a gente não quer gerar atrito, não quer gerar confusão, não é só por causa da briga. É porque a gente tem medo de perder o outro. E como é que eu vou ficar se eu perder tudo isso? Quando você traz, para que a gente feche o nosso ciclo, o autoconhecimento, que foi pontuado aqui no começo, você consegue entender a sua força, o seu lugar, o que você gosta, o que você quer para você, quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, né? Isso é muito importante. Eu assistindo uma palestra de Cerbasi, que escreveu Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Quem não leu, vale a pena ler. Já fica aí a dica de hoje do programa. Vale a pena, né? E também assistir ele no YouTube, enfim. É muito, muito bom o conteúdo dele. E ele traz essa questão do equilíbrio dos perfis dos casais, né? Cada casal tem um perfil individual e como casal. E como a gente pode equilibrar isso, né, no nosso dia a dia? Jô também trouxe a questão dos exemplos que são deixados, e Sara falou sobre legado, né, sobre o que você quer deixar. O que a gente percebe é que nós, como filhos, e os nossos filhos, eles repetem os padrões dos pais. Então, as crianças, elas aprendem, por exemplo, de todas as ordens. Então, é importante você entender como você age no seu dia a dia, o que você faz de exemplo no dia a dia, porque o seu filho está tendo isso como referência, né? Um pai reclamando porque o filho adolescente começou a beber e a beber muito. E no mesmo mês que ele faz a reclamação, ele bota uma cervejeira enorme na sala dele. Aí fica difícil. A gente entender que são desde pequenos exemplos até exemplos maiores, né? Eles vão repetir, eles vão achar que aquilo é normal. Então, é importante para que a gente construa famílias sólidas novamente, com crianças sendo criadas de uma forma amorosa, respeitosa, que a gente dê esse exemplo, né, para o nosso filho. Como é que está o meu casamento? Né? O que é que meu filho está tendo de referência aí de homem e mulher? Porque ele vai repetir esse padrão lá na frente. A maioria dos homens que são abusadores em relação à mulher na forma de tratar, na grosseria, viram isso, né, na sua formação e repetem esse padrão. Então, é importante a gente entender até que ponto isso vale a pena ou a gente continuar numa relação assim, ou de transformar, tá bom? Lembrando, a transformação começa por nós. É sobre nós, não é sobre o outro. Mas isso é verdade, é sobre nós. Você muda, o resto muda também. Essa consciência mesmo, né? De que quem eu sou, através do autoconhecimento, ter essa consciência de quem você é e saber que a sua escolha hoje vai abrir o caminho dos seus filhos.
das suas filhas. Então, o que a gente faz hoje é importantíssimo. Se eu tenho consciência do que foi, talvez aquilo não traga felicidade e abundância, que eu faça uma escolha diferente e abra um novo caminho hoje para gerações futuras que vêm, né, para suas filhas, para seus filhos. Então, a gente contribui todos os dias com a vida de todo mundo. E esse caminhar bem abundante, né, Jô? Gostei muito da fala de trazer essa frequência de abundância, de amor, de prosperidade na jornada dos nossos filhos, porque desejando esse exemplo, nós também estamos vivendo dessa mesma forma. Muito bom. Exatamente. Gratidão. Gente, olha, um beijo grande. Só desse programa aqui já vem inúmeros temas, né, para que a gente trabalhe, que a gente continue contribuindo com vocês. Vocês podem mandar um e-mail, eu vou colocar aqui agora para vocês, que é o e-mail para Deus, contato, arroba e-mail para Deus. Vocês podem passar para a gente quais são as suas questões, quais a sua colaboração, ou então um problema que você esteja vivendo, talvez a gente de alguma forma possa te ajudar, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, até a próxima quinta-feira.